Então agora vamos ver como nós podemos melhorar um pouco aquela parte de estruturar a informação em memória quando nós a vamos usar. Nós vimos nesta hora anterior que quando lemos as sequências e a informação das enzimas, guardamos tudo como listas de tuplos, o que basicamente nos obriga a lembrar qual é a ordem pela qual guardamos cada item de informação. O que vamos ver aqui é como é que podemos organizar os dados de uma forma mais estruturada. Vamos ver os dicionários. Os dicionários fazem parte mesmo da matéria para a avaliação, portanto, depois, para a segunda parte, vocês vão precisar de saber este. E depois vou falar também um pouco desta parte das classes, como podemos criar objetos em Python, que não pertence mesmo à avaliação de ICE, mas pode ser útil futuro. Portanto, esta parte das classes não faz parte da avaliação, mas é útil vocês terem uma ideia porque o Python é uma linguagem orientada para objetos e ficam com uma noção de como é que vocês podem criar os vossos próprios objetos e que vantagens é que isso tem. Então vamos começar pelos dicionários. Nós até agora, quando quisermos guardar conjuntos de valores, nós usamos conjuntos ordenados. São as listas, os tuplos, as strings também são conjuntos de caracteres, mas em todos os casos era apenas guardar um conjunto de elementos por uma certa ordem. Nos dicionários, nós temos a vantagem de poder associar uma chave a um valor. Portanto, isso é uma vantagem porque se nós se quisermos guardar informação mais complexa, como aquela informação sobre as sequências ou as enzimas de restrição, nós temos de nos lembrar em que elemento do tuplo, de cada tuplo, é que está cada pedaço da informação que nós queremos. Pode ser, isso dificulta não só depois a forma como nós podemos alterar a informação, mas como podemos aceder a essa informação. O que dava jeito é podermos organizar aqueles vários elementos que nós temos, por exemplo, a identificação da enzima, a zona de reconhecimento, o ponto de corte, como se fossem subvariáveis, ou algo com nomes, que esteja dentro daquele conjunto. E isso é o que nós conseguimos fazer com dicionários. Portanto, um dicionário tem esta sintaxe no Python. Vocês, quando fazem tuplos, usam parênteses curtos, as listas são os parênteses retos, as strings têm as aspas ou as clicas, os dicionários têm as chavetas. Chaveta no início e no fim especifica que estamos a definir um dicionário. E o que o dicionário guarda é um conjunto não ordenado no sentido em que a ordenação é arbitrária, porque o dicionário vai alterá-la para otimizar a forma como podemos aceder aos valores, e o que está lá guardado são pares de valores. Há uma chave e um valor associado. A chave é aquilo que serve de índice. Vocês podem pensar, mesmo num dicionário, tem o nome da palavra, tem a palavra e depois tem a definição, o significado. Podem pensar numa lista telefónica, tem o nome da pessoa e depois tem o número de telefone, e assim por diante. Portanto, o que nós estamos a criar aqui são estes pares chave-valor e estamos a criar um conjunto desses pares. A ordem pela qual esse conjunto vai ficar armazenado nós não controlamos, porque o dicionário vai otimizá-la, mas o que nós queremos depois é aceder aos valores não pela ordem pela qual eles estão no conjunto, mas pela sua chave. Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui um dicionário cujas chaves são as capitais e tem a cada capital associado ao país correspondente. Portanto, temos aqui Paris, França, Lisboa, Portugal, etc. Este conjunto, este dicionário agora, nós podemos aceder aos elementos do dicionário pelas chaves. Não faz sentido tentar aceder pela ordem, porque ele vai ficar guardado pela ordem que der mais jeito ao objeto, mas nós podemos aceder pelas chaves. Portanto, se pedirmos das capitais qual é o país correspondente a Paris, ele vai nos dizer que é França, o dicionário das capitais, a entrada de Lisboa tem Portugal e assim por diante. Portanto, desta maneira nós conseguimos criar um mapeamento entre chave e valor e guardar isso nesse objeto, que depois nos permite ir buscar os valores.
Podes fazer isso, criares um outro dicionário, mas só em algumas condições. Isto porque num dicionário a chave tem de ser um objeto imutável, ou seja, uma string, um número ou um tuple. São aqueles que não se pode alterar o conteúdo. Porque se a chave alterar, pode dar problemas no dicionário, porque as chaves não podem ser repetidas, têm de estar organizadas e assim. Os valores que estão associados à chave podem ser o que nós quisermos, porque esses não têm problema. Portanto, se tu tiveres um dicionário deste género, tem string a mapear para string, e se os valores forem todos diferentes, então tu consegues inverter o dicionário, não é? Iterar por todas as entradas do dicionário e criar um novo. Mas supõe que tu tens duas chaves com o mesmo valor, depois o novo dicionário já não ia funcionar bem, não é? Uma delas ia ser perdida. E se os valores forem coisas como listas, por exemplo, já não consegues, porque não consegues ter uma lista como chave do dicionário. Porque a lista pode mudar o conteúdo, pode acrescentar elementos e assim, não pode ser chave, ok? Portanto, há uma assimetria entre a chave e o valor nos dicionários. Se nós quisermos acrescentar valores aos dicionários ou substituir valores aos dicionários, basta atribuir um valor a uma entrada do dicionário identificada pela chave. Se a chave não existir, por exemplo, Madrid não existia, é acrescentado ao dicionário. Se a chave existir, então o valor que lhe está associado é substituído por aquele que estamos a pôr lá. Portanto, desta maneira, vocês podem começar com um dicionário vazio e simplesmente encher com os dados que quiserem. Só para ilustrar isto, vamos ver como podemos fazer, reimplementar o exemplo da leitura das enzimas da aula anterior, para nos dar, em vez de uma lista de tuplos, dar-nos uma lista de dicionários em que nós especificamos a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Então, o que vamos fazer aqui, lembram-se que o ficheiro tinha para cada linha os dados de uma enzima, tinha o identificador da enzima, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Vamos ler as linhas todas do ficheiro, mas agora as nossas enzimas começam por ser um dicionário vazio, não é uma lista vazia, é um dicionário. E agora vamos criar uma entrada no dicionário que tem a chave correspondente é o identificador da enzima. Como as enzimas têm todos identificadores diferentes, nós podemos, em vez de ter só uma lista toda em sequência, ter um dicionário em que cada enzima é identificada pelo seu identificador. Portanto, isto vai criar uma entrada naquele dicionário vazio com a chave correspondente ao nome desta enzima. E agora, o valor que vai ficar associado podia ser um tuplo, por exemplo, com a zona de reconhecimento e o ponto de corte, mas também podemos associar outro dicionário. Porque assim, em vez de termos de nos lembrar do que é que fizemos primeiro, se era a zona de reconhecimento, se era o ponto de corte, nós podemos criar um dicionário que diz a zona de reconhecimento é esta e o ponto de corte é este. Portanto, estamos a dar mesmo nomes àqueles valores que estamos a guardar. Quando lemos o nosso ficheiro das enzimas, vamos obter um dicionário com as chaves que são os nomes das várias enzimas e os valores associados são sempre estes dicionários que têm duas entradas, o ponto de corte e a zona de reconhecimento. Portanto, se nós quisermos saber qual é que é o ponto de corte da enzima ALU1, por exemplo, nós podemos ir buscar ao dicionário das enzimas a entrada da ALU1 e pedir o ponto de corte desse. Notem que esta primeira parte vai-nos devolver este dicionário aqui. Este dicionário vai ter duas entradas, o ponto de corte e a zona de reconhecimento, e nós podemos ir logo buscar lá o ponto de corte. Assim não precisamos saber em que ordem é que estão, nem em que posição na lista ou assim, e podemos ir buscar a informação de uma forma mais estruturada. Nós vamos ver vários exemplos disto na próxima aula, quando começarmos a processar ficheiros de texto, ver vários exemplos deste género, e depois vamos aproveitar isto também para passar para a parte de bases de dados. Portanto, vamos voltar aos dicionários no futuro. Vou dar agora um exemplo de aplicação dos dicionários para calcular a massa molecular. O que nós queremos é uma função que recebe uma fórmula química e vai-nos devolver a massa molecular daquela molécula que está especificada na fórmula. A fórmula pode conter parênteses e assim, não há problema. Não pode ter números associados aos grupos que estão entre parênteses. Portanto, os números têm de estar associados aos átomos só, porque senão depois complica bastante o processamento. Mas deve ser capaz de conseguir processar este tipo de fórmulas.
Portanto, o que precisamos aqui precisamos de uma tabela com as massas atómicas, isso é fácil de encontrar na internet. Precisamos perceber o algoritmo, o que é que vamos fazer para resolver este problema, e depois planear o programa e implementá-lo. Portanto, esta parte é sempre igual, nós vamos usar dicionários aqui no meio, mas a maior parte deste programa será voltarmos a ver os mesmos elementos que temos visto até agora. O ficheiro que vamos usar é este, um ficheiro de texto com a tabela periódica, tem o número atómico, o símbolo químico, o nome e a massa atómica separados por tab. A primeira linha é só um cabeçalho e as outras todas têm um elemento por cada linha. Não, isto é só o ficheiro de texto ainda. Nós agora vamos ler para dicionário, sim. Mas neste momento é só o ficheiro que está no texto, nós ainda não organizamos em memória. Então vamos planear o nosso programa. O primeiro passo será criar um dicionário a partir desse ficheiro de texto, em que a chave será o símbolo químico de cada elemento. E depois, associado a isso, vamos ter a massa de cada átomo desse elemento. Portanto, será simplesmente, nós não precisamos nesta fase daquela informação toda, vamos criar um dicionário só com o símbolo químico e a massa, para depois podermos calcular a massa molecular consultando esse dicionário. Depois, temos de descascar a fórmula química e decompor nos vários elementos e contar o número de átomos de cada elemento que estão lá. Portanto, para fazer isso, nós podemos pensar, vamos criar da fórmula química um conjunto de dicionários com o símbolo e número para cada fragmento da fórmula química. Agora, como é que vamos fazer isso? Vamos precisar de fazer várias coisas. Temos de procurar a letra maiúscula. Onde é que há a próxima letra maiúscula? Porque a letra maiúscula é sempre o início do símbolo químico. As letras minúsculas fazem parte do símbolo químico, em alguns casos, noutros não, mas nós vamos ter de encontrar onde é que estão as letras maiúsculas na nossa string. Depois, temos de ir buscar o pedaço entre cada letra maiúscula e a seguinte ou o fim, e esse pedaço pode ter letras maiúsculas e minúsculas, pode ter letras e números, e vamos pegar nesse pedaço porque vai-nos dizer qual é o elemento e quantas vezes, quantos átomos desse elemento é que estão lá. Portanto, vamos ter de partir esses slices entre letras maiúsculas e processar isso. Portanto, vamos pegar num fragmento desses e criar um dicionário que nos diz qual é o símbolo químico e quantos átomos desse elemento estão lá. Se tiver um número, por exemplo, O3, é porque tem 3 átomos de oxigênio. Se não tiver um número, é porque tem só 1. E então vamos ter de implementar isso. Portanto, aqui temos um problema que é decompor a fórmula química numa lista de dicionários que nos diga quanto de cada átomo é que está lá, mas que nós temos de desmontar em subproblemas para podermos fazer funções relativamente simples e não tentar resolver tudo de uma vez. Depois, vamos ter de percorrer este dicionário e simplesmente somar as massas multiplicadas pelo número de átomos. Portanto, se soubermos que temos um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, é fácil de calcular a massa, porque é só fazer as somas. A ideia é que, quando queres fazer uma coisa que tens de fazer muitas vezes, pensa em fazer uma e depois vamos iterando, vamos repetindo, ok? Portanto, decompomos assim o problema, fazer isto uma vez e depois vamos fazendo várias vezes. É claro que nós temos de procurar a próxima letra maiúscula e então vamos ter de poder dizer à função a partir de onde é que vai encontrar a próxima. Porque senão ela dá sempre a primeira, não é? Então temos de dizer à função, eu quero a próxima a partir daqui, desta posição. Okay? Então vamos fazer isso. Vamos planear o nosso programa. Primeiro ler as massas todas para um dicionário. Essa será a primeira função. Depois uma função que vai ver qual é a próxima letra maiúscula na fórmula, mas tem de partir de um certo sítio. Vamos começar a pedir a próxima letra maiúscula, começando no início da fórmula. Depois, quando encontramos essa, vamos fazer a partir dessa e assim por diante, para conseguir percorrer a fórmula. Esta vai receber um fragmento destes, esta convert, vai resolver este problema, receber um fragmento destes e converter no dicionário que diz qual é o elemento e qual é o número de átomos que está lá. Depois, a que faz a decomposição da fórmula numa lista desses dicionários, vai simplesmente usar as outras duas para ir tirando bocadinhos da fórmula e convertendo nos dicionários e acrescentando à lista. No final, esta da massa molecular vai ler o ficheiro com as massas, vai decompor a fórmula química numa lista de dicionários e depois vai simplesmente somar as massas multiplicadas pelo número de átomos.
Portanto, assim nós já temos um planeamento mais detalhado do que é que será o programa e agora podemos implementar cada função sem estar preocupados com tudo o resto. Não é? Começamos pela primeira, que é aquela que não precisa de mais nenhuma outra. Vamos ler o ficheiro para um dicionário. Então, o sistema é sempre o mesmo. Para a leitura de um ficheiro pequeno que cabe em memória, o mais simples é usarmos o open do ficheiro e usar logo o readlines. O objeto, depois de leitura do ficheiro, é descartado pelo interpretador e nós guardamos só uma lista de strings com as linhas do ficheiro de texto. As nossas massas começam com um dicionário vazio e vamos, para cada linha no ficheiro de texto, vamos partir pelo tabulador, que é o que está aqui a separar os várias colunas que nós estamos a ler, e vamos pegar na segunda coluna, portanto estas são as várias células da tabela, a segunda porque é aquela que corresponde ao símbolo químico, e essa será a que vai ser a entrada, a chave do dicionário. E a essa vamos associar o que está na quarta coluna, convertido para um número. Notem que estamos a ler de texto, portanto, quando lemos de texto, isto não é 1,00 qualquer coisa, é mesmo o caractere 1, o caractere ponto, o caractere 0, etc. Portanto, temos de converter isto em float para termos o número, e isto vai ser o que está associado àquela chave. Portanto, quando lemos a tabela para o dicionário das massas, vamos ter um dicionário que vai ter para cada elemento químico a massa associada. E desta maneira, isto é prático porque quando nós quisermos saber a massa de um átomo, de um elemento químico, basta usar o símbolo químico como chave e obtemos o valor associado. Não precisamos de andar à procura numa lista onde é que ele está. Agora, vamos procurar a próxima maiúscula que existe naquela string. Há um método isUpper da string que é bastante útil. Devolve verdadeiro se aquela string estiver em maiúsculas ou falso se não estiver. Portanto, nós podemos usar isso para cada caractere da string até encontrar um que esteja maiúsculo. Então o que vamos fazer esta função pede-nos para procurar a próxima maiúscula nesta fórmula a partir deste índice. Por exemplo, se este índice for 4, vamos começar no 4 e paramos na próxima maiúscula. Se for 0, começamos logo no início e paramos na próxima maiúscula. Como é que nós podemos fazer isso? Nós não temos ideia de onde é que está a próxima maiúscula. Portanto, podíamos usar um while, enquanto não encontramos a próxima maiúscula, vamos continuar a iterar. Complicava um pouco porque tínhamos também de verificar se não estávamos a sair do fim da fórmula, porque se podíamos estar mesmo no fim da fórmula, tínhamos de pôr também essa condição. Uma alternativa, como nós vimos, nós podemos, em vez do while, usar um for e interromper o ciclo a meio. Isso é fácil de fazer numa função com o return. Portanto, neste caso, podemos fazer um for, vamos começar no índice que nos é fornecido, alguns a meio da fórmula, até ao fim da fórmula. Isto é o máximo que nós vamos fazer. Se nós não encontrarmos maiúsculas, vamos dizer que fomos até ao fim da fórmula. Portanto, se não encontrarmos maiúsculas, se ele chegar ao fim do ciclo, devolvemos o comprimento da fórmula. Quer dizer que percorremos tudo e não há mais maiúsculas. Se algum caractere na fórmula, neste índice, for maiúscula, portanto usamos aqui o isUpper, então devolvemos o índice desse caractere. E notem que quando este return é executado, o ciclo é interrompido, porque o interpretador sai imediatamente da função. Por isso, desta forma, nós fazemos o ciclo for que vai até ao fim da fórmula, mas se encontrarmos uma maiúscula, entretanto, saímos logo da função e dizemos a quem chamou a função onde é que ela está. Portanto, fizemos assim, queremos a próxima maiúscula no CaCO3, começando na posição de índice 2. A posição de índice 2 é o terceiro caractere, é ali o carbono, portanto ele vai-nos logo devolver um 2. Encontrou logo o carbono naquela posição. Se nós começarmos na posição de índice 1, a posição de índice 1 é o A do cálcio, que é minúscula, então ele vai avançar e encontra novamente o carbono e traz-nos o 2. Portanto, podem fazer vários testes à função para ver se funciona. Uma vez que estão satisfeitos com a função, passamos à próxima. Agora, se nós recebemos um fragmento destes, por exemplo, O3, nós temos de conseguir converter isto em algo que seja útil, separando o elemento químico e o número de átomos que estão lá. Então vamos criar uma função para isso. Vai receber esse fragmento e criar um dicionário que diz qual é o elemento químico e qual é o número de átomos que está lá.
Então vamos começar com o símbolo do elemento químico com uma string vazia e o número de átomos também com uma string vazia. Isto é para onde nós vamos pôr os algarismos que encontramos, os dígitos, ou então as letras que vamos encontrar. Agora vamos percorrer o fragmento e se aquele caractere do fragmento, notem quando fazem um ciclo por uma string, o ciclo vai entrar por todas as letras, todos os caracteres da string. Portanto, se este caractere for um dígito, nós podemos usar este método de string. Este é verdadeiro se for de 0 a 9, ou falso se for outra coisa qualquer. Então vamos acrescentar este caractere à string correspondente ao número. Por exemplo, suponham que têm 32 átomos de um certo elemento. Então esse 3 e o 2 vão ambos ser somados a esta string. Caso contrário, vamos verificar se é um caractere alfabético, desculpem, é uma letra. Portanto, este isalfa diz se é uma letra, pode ser maiúscula ou minúscula, se for, vai para o símbolo. Coisas como parênteses e assim não estão ali naquelas condições, portanto são ignorados. Se encontrarmos parênteses ou espaços ou qualquer coisa que não seja letras e números, esta função ignora. Depois de fazer isto, nós vamos ter duas strings, uma com todas as letras do fragmento, outras com todos os dígitos do fragmento. Se aquela string do número é vazia, então é porque temos lá um destes átomos. Se não for vazia, então vamos converter essa string para inteiro. Por exemplo, vamos supor que estava lá um 9, é porque temos 9 átomos. Se estava lá um 3 e um 2, é porque temos 32, etc. E agora devolvemos um dicionário que tem duas entradas. Uma chamada símbolo, que tem o símbolo químico, e outra chamada number, que tem o número de átomos que está lá. Portanto, esta função consegue converter um fragmento deste género, por exemplo, O3, num dicionário que diz que há 3 átomos do símbolo O. E esta CA diz que há um átomo do símbolo CA. Portanto, conseguimos converter fragmentos em dicionários com esta informação separada. Agora, vamos usar aquelas funções anteriores para decompor uma fórmula química numa lista de dicionários destes. Como é que podemos fazer isto? Vamos começar com a nossa lista vazia, a lista de dicionários com os vários átomos, e vamos buscar a posição da primeira maiúscula na nossa fórmula química. Para isso vamos buscar o next upper, aquela função que nos dá a próxima maiúscula, da fórmula começando no 0. Vamos fazer este ciclo enquanto a maiúscula onde nós estamos for menor do que o comprimento da fórmula. Notem que quando aquela next upper já não encontra maiúsculas, devolve-nos o comprimento da fórmula, diz que já chegou ao fim. Portanto, enquanto não chegamos ao fim da fórmula química, vamos pedir a posição do próximo elemento, pedindo a próxima maiúscula da fórmula a partir do índice a seguir à maiúscula que estamos a considerar agora. E isso dá-nos os limites entre este elemento e o próximo. Estamos a ver os limites entre as duas maiúsculas. Ou então, entre este elemento e o fim da fórmula, porque esta pode-nos devolver algo que esteja já no fim da string. Por isso, o que precisamos agora é pegar naquele pedacinho, que será um slice entre estes dois limites, entre esta maiúscula e a próxima maiúscula. Vamos dar este pedaço da string àquela função que converte, e a função que converte vai-nos devolver o dicionário com o elemento e o número de átomos. E agora acrescentamos isso à lista. E vamos passar a nossa maiúscula corrente a apontar para a próxima. Portanto, vamos avançando na fórmula. Esta parte é muito importante. Se não fizermos isso, não avançamos, ficamos com um ciclo infinito encravado no início. Não é? Portanto, o que é que estamos a fazer aqui? Começamos do 0, ou da primeira maiúscula, pedimos a próxima, tiramos aquela fatia e avançamos a corrente para a próxima e repetimos. Portanto, é fácil usar as funções anteriores num ciclo while e ir descascando a fórmula toda do princípio até ao fim. Quando a maiúscula corrente já estiver fora da fórmula, portanto já for igual ao comprimento da fórmula, o ciclo para porque aquela condição é falsa e devolve a lista dos átomos. E agora podemos experimentar, por exemplo, CaCO3 dá-nos esta lista de dicionários, com o cálcio, carbono, oxigênio, este aqui, K, PT, Cl3, etc., dá-nos também o potássio, a platina e assim por diante. Portanto, conseguimos testar esta função e vemos que estamos a decompor a fórmula química naqueles fragmentos e a convertê-los para os vários dicionários. Portanto, agora é fácil fazer a função final. Vamos, aquele ficheiro que nós temos da tabela periódica,
Vamos guardar o nome desse ficheiro numa constante, porque se quisermos mudar a tabela periódica ou assim, é fácil de chegar lá. No entanto, isto não é uma variável que vai ser alterada durante a execução do código, portanto, usamos esta convenção de dar-lhe um nome todo em maiúsculos e deixamos lá no início do nosso módulo. A função que calcula a massa molecular só precisa da fórmula química, vai buscar o dicionário das massas àquele ficheiro com as massas atómicas, vai decompor a fórmula química numa lista de dicionários como esta, e depois é fácil, basta percorrer esta lista de dicionários e somar o número, o que está no number, que é o número de átomos de cada um dos elementos, multiplicado pela massa desse elemento químico. Como é que nós sabemos a massa? Vamos ao dicionário das massas e consultamos a entrada correspondente ao que está no símbolo do dicionário de cada um dos fragmentos. Portanto, cada um destes fragmentos tem duas entradas, number e symbol. Nós usamos o number para multiplicar por aquela massa e usamos o symbol para ir buscar a massa ao dicionário de elementos. E agora é só, começamos com a massa molecular a 0, vamos somar todos estes e no fim devolvemos a massa. Portanto, agora vocês podem testar com fórmulas químicas diferentes. Vamos supor agora que nós queríamos usar isto para processar um conjunto de fórmulas químicas que estão num ficheiro e produzir um relatório com as massas moleculares para todas estas substâncias. Isto seria fácil de fazer, basta ler o ficheiro que tem as fórmulas químicas, temos a lista strings, depois abrimos para escrita o ficheiro onde queremos escrever as massas moleculares e agora para cada uma das fórmulas que nós lemos do ficheiro de entrada, vamos calcular a massa molecular e vamos escrever a string correspondente no ficheiro de saída. Já agora aproveito para dar aqui outro exemplo do uso do formato. Nós queremos escrever duas coisas, é a fórmula e a massa. E queremos que a massa fique só com duas casas decimais. Para não escrever isto assim, com estas casas decimais todas, queremos escrever assim, só com duas casas decimais. O formato permite fazer isso. Vamos pôr ali chavetas 0 para especificar que é o primeiro argumento. O primeiro argumento é simplesmente a fórmula química. Vamos tirar ali o /n, que é para não nos mudar de linha a meio da linha. Portanto, usamos o strip, mas escrevemos ali a fórmula química. Depois temos o ponto e vírgula e vamos pôr o segundo argumento, o argumento de índice 1, que é a massa, mas vamos especificar aqui este ponto 2f, quer dizer que isto é um número fracionário, um float, com duas casas decimais. Vocês não precisam de saber isto de cor assim, portanto isto não é para memorizar, vocês depois, se usarem isto várias vezes, começam-se a lembrar dos mais usados, mas podem consultar a documentação online para ver o que é que podem pôr no formato. Mas o formato permite-vos fazer bastante estas coisas, especificar o tamanho do número, se tem zeros à esquerda, se tem espaços à esquerda, casas decimais, etc. Portanto, aqui o que vamos obter é este ficheiro com as fórmulas químicas e a massa com duas casas decimais. Ok, isto é usar dicionários para organizar os dados. Agora eu vou falar de uma coisa que não faz parte da avaliação, mas pode ser útil no futuro e também era pena estar-vos a falar de Python sem vos explicar como é que podem fazer objetos. Vocês têm usado objetos, por exemplo, viram aqueles métodos todos das strings, que são objetos, e é bastante útil nós podermos associar esses métodos e atributos aos objetos. Por exemplo, a forma da matriz no NumPy, ou a string converter para maiúsculos, fazer o strip, essas coisas assim. Em Python, vocês podem criar uma fábrica de objetos, digamos assim, que são estas classes. Portanto, a classe é aquilo que constrói objetos de um tipo. Vamos criar aqui, como exemplo, uma classe para ter os elementos químicos. E o que vocês precisam de fazer na classe é criar, usar esta declaração aqui, classe, dão-lhe o nome. Por convenção, normalmente em Python as classes começam com nome maiúsculo. Portanto, a fábrica de objetos tem o nome maiúsculo, com letra maiúscula. E um método importante para terem na classe é este método especial init, que começa com 2 underscores, init e 2 underscores. Isto é um método que o interpretador vai usar e que vai à procura em cada classe que vocês criam para inicializar os objetos.
Agora, aqui uma coisa que é importante lembrarem, quando vocês estão a criar uma classe, estão a criar, no fundo, a receita dos vários objetos que vão ser gerados ali, e aquelas funções que vocês criam dentro da classe vão ser métodos dos objetos. Portanto, vão ser coisas como o split da string, que parte a string aos bocados, ou o upper da string, que devolve a string em maiúsculo, etc. Todas essas funções precisam de saber qual é o objeto que a está a usar, porque precisam de ter acesso aos dados que estão no objeto. Então, todas essas funções que vocês têm aqui, que os objetos vão ser os métodos dos objetos, começam com um argumento em que o interpretador vai pôr uma referência ao objeto que está a executar essa função, que é para a função poder saber o que é que está lá guardado no objeto. Por exemplo, se vocês fazem o split de uma string, a função split tem de saber o que é que está guardado na string para poder calcular o resultado do split. E isto é feito implicitamente. Quando vocês chamam o método do objeto, põe o nome do objeto, ponto, o nome do método, e o interpretador implicitamente vai pôr uma referência a esse objeto na chamada à função que está declarada na classe. Portanto, este primeiro argumento não aparece ao utilizador, não é visível, mas tem de estar cá quando vocês criam estes métodos. E, por convenção, chamamos de self porque é o próprio objeto. Este é um exemplo da inicialização do objeto. Neste caso, nós queremos criar um objeto que representa um elemento químico que vai ter o número atómico, o símbolo, o nome e a massa. Então, a função de inicialização vai receber uma referência ao objeto e vai criar no objeto alguns atributos que serão o número atómico, o símbolo, o nome e a massa, para onde vai copiar o que for dado aqui como argumentos. Agora, como é que isto funciona depois na prática? Nós podemos criar um elemento chamando a classe para criar esse objeto, a classe element, e dando a esta classe os argumentos correspondentes ao que nós temos ali para criar o objeto do elemento. Serão o número atómico, o símbolo químico, o nome e a massa. Não damos este self, porque o que o interpretador vai fazer aqui, quando nós chamamos a classe, é criar um objeto destes em memória, um objeto do tipo element, e depois inicializá-lo chamando aquela função. Então vai dar àquela função a referência ao objeto para a função poder fazer o que tem a fazer com o objeto. Nós não vemos isso aqui, portanto o que fazemos aqui é simplesmente executar a classe para criar um objeto destes, dando-lhe a informação que nós precisamos. Número atómico, símbolo químico, nome e massa. Isto vai-nos devolver um objeto já inicializado, porque o interpretador vai executar esta função, e vai-nos devolver aquele objeto que nós guardamos ali no H, e se nós formos ver, o H tem um atributo name, que é o hidrogênio, um símbolo, que é o H, o número atómico e a massa. Portanto, isto é uma forma alternativa ao dicionário se vocês quiserem estruturar os dados. Em vez de usarem um dicionário, podem usar objetos e depois podem, por exemplo, criar um dicionário de objetos, ou assim, e as coisas ficam lá mais arrumadas. Aqui tem o exemplo para o hélio tem o número atómico 2, o símbolo HE, etc. E nós criamos um novo objeto do tipo element com estes atributos organizados. Estes atributos foram criados no objeto por esta função de inicialização, que além de receber estes argumentos, recebe também uma referência ao novo objeto. Por isso é que quando nós chamamos isto para este primeiro, é criado este objeto em memória e é preenchido com estes valores. Quando nós chamamos outra vez o element com estes valores, é criado um novo objeto em memória e agora vai ser atribuído estes valores aos seus atributos. Portanto, assim vocês conseguem organizar os dados de uma forma mais útil. Mas podem fazer mais do que isto. Nós vamos ver alguns exemplos, vou só mostrar como é que podemos agora adaptar isto à leitura dos elementos do disco. Portanto, lembram-se que no nosso ficheiro nós não tínhamos apenas a massa molecular, tínhamos também o número atómico, o símbolo químico e o nome de cada um dos elementos. Então o que podemos fazer é agora, vamos ler essa informação toda para um dicionário cuja chave é o símbolo químico de cada elemento, mas o valor associado é mesmo um objeto destes do elemento, que tem a massa, o nome, o número atómico, o símbolo, enfim. Portanto, podemos fazer isso. Vamos criar um dicionário vazio para cada uma daquelas linhas. Notem que eu estou a saltar a primeira linha, porque a primeira linha é o cabeçalho. Vamos partir pelo tab, obtemos os 4 valores, número atómico, símbolo, nome e massa, e vamos pôr uma entrada no nosso dicionário, cuja chave é o símbolo químico, e o valor é um objeto deste tipo de elemento.
E vamos criá-lo convertendo o número atómico em inteiro, a massa em fracionário e o símbolo e o nome. Portanto, agora nós podemos ir buscar, por exemplo, ao argon, vamos pelo símbolo químico do argon, e se formos buscar o atributo de nome, massa deste objeto, ou o número atómico deste objeto, do chumbo, e assim por diante. Portanto, ficamos com as coisas organizadas nestes vários objetos. Mas podemos ir mais longe, porque os objetos não precisam... Podemos usar os objetos não só para guardar dados estáticos, como no dicionário, mas podemos também fazer os objetos calcular alguma coisa. Portanto, criar funções dos objetos, que são os tais métodos, como nós já vimos no split, no upper e assim, quando usamos strings, usamos muito esses métodos. Então vamos criar uma função, um método destes objetos e elementos que calcule a configuração eletrónica desse elemento. Primeiro, vamos precisar de saber a ordem dos vários tipos de orbitais, a ordem pela qual elas são preenchidas. E precisamos saber também quantos eletrões é que cada tipo de orbital pode comportar. Isso é uma informação que todos os objetos vão precisar de aceder, portanto podemos guardá-la logo aqui na classe. Estes atributos da classe são acessíveis a todos os objetos da classe. Não precisam de estar copiados pelos vários objetos, todos conseguem aceder a estes atributos. Então vamos criar aqui as orbitais 1s, 2s, 2p, etc. Isto é a ordem pela qual os eletrões vão entrando, vão sendo preenchidos. E agora, nas s temos só uma, portanto só podemos pôr 2 eletrões na s. As p são 3, podemos pôr 6 eletrões. As d são 5, podemos pôr 10. Nas f podemos pôr 14. Vamos usar estas. Aqui vamos pôr isto na nossa classe, podemos pôr antes da inicialização, e agora vamos criar uma nova função dentro desta classe elemento, portanto um novo método para os objetos do tipo elemento, que vai ser a configuração eletrónica. Esta função não vai receber argumento nenhum. Quando nós pedimos de um elemento a sua configuração eletrónica, não precisamos dar argumentos, porque ele tem a informação toda que precisa para calcular. Mas estes métodos dos objetos precisam de receber sempre uma referência ao objeto, porque objetos diferentes que chamem esta função vai ter de dar resultados diferentes, conforme o número atómico que tenha. Então, na declaração da função, se bem que quando utilizarmos a função não precisamos dar aquele argumento, ele é posto lá implicitamente pelo interpretador, na declaração da função temos que ter a referência ao objeto que vamos usar. Então o que é que fazemos aqui? Vamos buscar o número de eletrões, será igual ao número atómico do elemento. Vamos assumir que ele está nele. Vamos começar na primeira orbital, portanto a orbital de índice 0, e a configuração eletrónica começa com uma string vazia. É onde nós vamos agora acrescentar a ocupação de cada uma das orbitais. Enquanto tivermos eletrões para distribuir, portanto enquanto o número de eletrões for maior que 0, vamos ver qual é a orbital que estamos a considerar agora. Portanto vamos aqui às orbitais do objeto. Este atributo orbital é este aqui da classe, portanto todos os objetos conseguem ver este atributo. E vamos buscar a orbital corrente. Por exemplo, no 0 será a 1s. Agora vamos à capacidade, ver qual é a capacidade deste tipo de orbital. Notem que a orbital tem sempre o nível de energia e o tipo de orbital, por exemplo, 1s, 2s, 2p, etc. O último caractere aqui é o tipo de orbital, que é a chave neste dicionário. Portanto, se quisermos saber quantos eletrões é que podemos pôr naquela camada, vamos buscar à capacidade o tipo de orbital, que é a última letra da orbital corrente, e vamos lá buscar o que é que seria, quantos eletrões é que seria necessário para preencher aquela camada totalmente. Agora, o número de eletrões que nós vamos pôr nessa camada será o menor do número de eletrões que temos ou a capacidade da camada. Se tivermos mais eletrões que a capacidade da camada, só podemos pôr lá a capacidade dessa camada. Se tivermos menos eletrões, não podemos pôr mais do que isso, só podemos pôr aqueles. Portanto, isto é o número de eletrões que nós vamos pôr. Os eletrões que nos sobra para pôr será os que nós tínhamos, menos os que vamos pôr agora, e vamos acrescentar à configuração a orbital corrente, que será algo como, por exemplo, 1s, 2s, 2p, etc., mais o número de eletrões que nós lá pusemos convertido em string. Portanto, se fizermos 6 eletrões, temos lá um 6 à frente, por exemplo, do 2p. E vamos passar à próxima. E vamos fazer isto até já não nos sobrar mais eletrões. Portanto, esta é a forma como distribuímos os eletrões pelas orbitais. Agora, podemos testar isto.
Todos os nossos elementos, nós vamos buscar o cálcio, por exemplo, todos os nossos elementos têm acesso à lista das orbitais e ao dicionário das capacidades. Porque isto é um atributo da classe e, portanto, está acessível a todos os elementos, a todos os objetos desta classe. Mas, cada um deles, quando nós chamamos, por exemplo, a configuração eletrónica do cálcio, ali, não estamos a dar argumento nenhum aqui, mas este objeto que está ali no dicionário, na entrada do cálcio, este objeto do elemento, vai ser fornecido à função aqui no self. Portanto, a função consegue ir buscar o número atómico desse objeto. E depois vai calcular a configuração eletrónica com base nisso. Portanto, nós temos aqui um método que nos permite dar a configuração eletrónica de cada objeto deste tipo, com base no seu número atómico. Podemos calcular do cálcio, do urânio, do argon, etc. E obtemos como string a configuração eletrónica. Portanto, isto dá-vos um exemplo que os objetos servem não só para organizar os dados, como a massa, o número atómico ou assim, mas servem também para organizar o código, colocando no objeto, associando ao objeto, algo que é natural que seja parte desse objeto. Nós poderíamos ter feito esta função da configuração eletrónica fora da classe, recebendo um elemento como argumento, e ir buscar o número atómico e depois darmos o resultado. Mas para utilizar esta função é muito mais prático que ela esteja associada ao objeto do elemento químico, porque aí depois é muito fácil nós irmos buscar simplesmente o método do objeto quando queremos saber a sua configuração eletrónica. Portanto, esta é a ideia da programação orientada para objetos. Notem que todas aquelas funções que vocês usam, por exemplo, nas strings para fazer o split ou strip ou assim, podia ser uma função à parte que recebia a string. Mas é muito mais prático depois usar se essa função fizer parte do objeto da string e fizer logo as contas com o valor que tem. E é essa a ideia de ajudarmos a organizar o código usando estes objetos. No entanto, isto não é matéria de avaliação, vocês não precisam de saber criar objetos em Python, mas para o futuro, terem pelo menos a ideia que podem fazer isto, ajuda bastante a tornar isto mais útil se vocês continuarem a aprender isto. Resumindo, dados estruturados, o que interessa para a avaliação ICE é vocês saberem usar dicionários. Nos dicionários vocês associam chaves com valores e podem organizar a informação de uma forma mais intuitiva do que simplesmente pondo tudo por uma certa ordem que depois vocês tenham de lembrar. Vocês podem, nas chaves têm de ser valores, qualquer objeto que não seja mutável, strings, tuplos ou números. Nos valores pode ser o que quiserem, incluindo outros dicionários. Portanto, vocês podem fazer dicionários e organizar as coisas em árvore. O capítulo 11 do livro fala sobre dicionários. Opcionalmente, se quiserem, deem uma olhada no 16 e 17, que fala sobre as classes e como criar objetos, mas essa parte já não pertence à matéria.